Vamos lá. Faz tempo que eu não faço o comentário da semana, então vai ser legal fazer o comentário hoje, beleza? Hoje, mais do que nunca, você vai precisar muito que a fé passe pela sua cabeça antes de chegar no coração. Então fala assim: a fé passa pela cabeça antes de chegar no coração. Fala: a fé passa pela cabeça antes de chegar no coração. Seguinte, comentário da semana. É para levantar a mão só, você não precisa comentar com seu brother agora, mas eu quero saber, quantos de vocês ficaram sabendo daquela parada do desfile da Gaviões da Fiel, do maluco lá que se vestiu de capeta? Levanta a mão, beleza, pode abaixar. Não converse em nome de Jesus. Ouço ruídos. Seguinte, essa parada aí foi um absurdo, né? Foi ridículo. E você como cristão, como discípulo de Jesus, você que frequenta o multi, você como uma pessoa cheia de Deus no seu coração, você tem completa razão de ficar indignado com isso. Porque esse negócio foi realmente uma afronta a Deus, foi uma falta de respeito à nação brasileira, que tem mais de 80% de cristãos, sejam esses cristãos católicos ou protestantes, mais de 80% da nossa nação é composta... Mais de 80% da nossa nação é composta por cristãos. Então, isso significa que a Gaviões da Fiel, a parada do samba lá da Gaviões da Fiel, afrontou não só o próprio Deus e Jesus Cristo, nosso Senhor, mas também 80% do Brasil, sabe? Isso é uma parada muito séria. Agora, nós temos que ficar assim indignados, nós temos que ficar assim revoltados, a gente não pode concordar com isso em nenhum nível, em nenhuma camada. Quando os teus amigos lá na escola estiverem comentando a respeito disso, você tem que se posicionar contra, sim. Você não, esse negócio, entenda, isso já ultrapassa a questão de liberdade de expressão, sacou? Já ultrapassa. Uma coisa é liberdade de expressão, outra coisa é intolerância e ofensa religiosa, são coisas completamente diferentes, tá bom? Agora, uma coisa, os cristãos não precisam ficar, que é o seguinte: desesperados. Por quê? Porque vocês estão muito agitados hoje, não estou gostando, não estou ficando feliz, isso não é bom. Por que a gente não deve ficar desesperado? Primeira coisa, porque o nosso Deus é o Todo-Poderoso. Porque o nosso Deus é o Criador de todas as coisas. Então, dele, e é só dele, que vem a justiça. A justiça não vai vir do meu braço, do seu braço. Nós nos posicionamos como cristãos e nos posicionamos ao lado da palavra de Deus. Mas a gente não precisa ficar desesperado. A gente não precisa perder a paz. Nossa, meu Deus, e agora? Deixa eu te falar uma coisa. A palavra de Deus já avisou que ia ter um monte de gente que ia blasfemar contra Jesus Cristo. A palavra de Deus já tinha nos avisado que ia ter um monte de gente que ia fazer essas coisas. Então a gente não perde a calma, a gente só entende o momento que a gente está vivendo. A gente compreende que a gente está vivendo um momento que as pessoas precisam mais do que nunca do amor de Jesus, precisam mais do que nunca que a gente pregue o evangelho. E por que eu estou falando que a gente não fique desesperado? Porque essa semana já bombou, a notícia que eu li já estava com mais de 30 mil visualizações de que o cara que tinha feito o diabo tinha morrido num acidente de carro e morreu queimado. E isso era um grande fake news. Era uma mentira gigantesca. Não é verdade, sacou? O cara não morreu. Então, tipo assim, essa notícia, e aí quem eu vi espalhando essa notícia de que o cara que fez o diabo morreu, eram crentes, tá ligado? E eram os crentes falando assim: ah lá, tá vendo, ó? Mexeu com Deus, Deus pesou a mão. E deixa eu falar uma coisa, isso não é uma postura de um discípulo de Jesus. Entenda, eu não estou passando pano o que aconteceu foi horrível. Se eu fosse corintiano, eu deixaria de torcer para o Corinthians pelo que aconteceu. Ah, que exagero. Não estou exagerando. Um amigo meu chamado Ciclair, ele foi ministro de louvor aqui nessa igreja, o cara era corintiano roxo, tinha 200 mil camisas, o cara falou assim, ó, eu nunca mais torço para o Corinthians depois disso que aconteceu. Mas isso é a decisão do cara, não estou falando que você tem, que eu não tenho que fazer isso. Agora, a questão é a seguinte, a gente não tem que ficar espalhando esse tipo de fake news, esse tipo de ódio, porque isso só queima o filme dos cristãos e só queima a imagem de Jesus Cristo.
A gente espalhando que o cara morreu queimado e que Deus pesou a mão, isso aí, você só está espalhando mais parada errada, tá ligado? Isso aí não cabe a nós, mano, porque a justiça de Deus, Ele vai cumprir. Deus não precisa de mim e de você para se defender, mano, porque Deus é o Todo-Poderoso. Já pensou se Deus dependesse de mim para Ele se defender? Não. A justiça de Deus vai acontecer, e aqueles que blasfemam contra o Senhor, aqueles que lançam palavras contra Deus, nessa vida ou na vida eterna, vão receber a consequência, brother. Então a gente tem que descansar em Deus. Aí sabe o que eu vejo? Eu vejo crente falando assim, bem feito, tinha que morrer mesmo. Pelo amor de Deus, irmão. Você está maluco? Um negócio desse, falar que o maluco tinha que morrer? Vamos inverter a situação um pouco. Vamos pensar o seguinte, ao invés desse cara, de a gente pensar que esse cara que fez o diabo lá, matando Jesus, e o próprio cara que ensinou Jesus, ao invés de a gente pensar que essas pessoas deveriam morrer, por que a gente não pensa que esses caras poderiam se converter ao verdadeiro evangelho? Por que a gente não pensa nisso? Por que a gente não pensa, já pensou? Se esse cara se converte a Jesus, já pensou se ele vira na mídia dele, em rede nacional, e fala assim, perdão, perdão Senhor meu Deus, perdão Jesus Cristo, porque eu cometi um pecado gravíssimo, eu me arrependo daquilo que eu fiz. Já pensou o impacto que isso teria no Brasil, esse homem pedindo perdão por aquilo que ele fez e se convertendo a Jesus Cristo? Aí você fala assim, Davi, para um cara desse não tem conversão, então você vai ter que pegar metade do seu Novo Testamento, rasgar e jogar no lixo, porque a metade do seu Novo Testamento, um pouquinho mais talvez, foi escrito por um homem chamado Paulo, e Paulo, até Atos capítulo 9, era um cara que matava e aprovava a morte de cristãos, mas Jesus Cristo aparece para ele, Jesus Cristo aparece para Paulo, e Paulo se converte, Paulo tem a sua vida transformada, e do homem que aprovava a morte de cristãos, ele passa a ser o maior apóstolo do Novo Testamento. Então se tinha jeito para Paulo, tem jeito para esse cara também, meu brother. A gente precisa compreender o evangelho e a mensagem da cruz. A gente se posiciona assim contra esse absurdo e a gente não concorda com isso, nunca vai concordar e nem vai ficar calado. A gente vai sim se posicionar. Agora, falar que as pessoas precisam morrer por causa do pecado delas, não. Essas pessoas estão vivendo na ignorância, sem Jesus. A partir do momento que Jesus iluminar a vida delas, elas se tornam novas criaturas. E aquilo que elas fizeram não importa mais, porque o perdão de Deus alcançou. Agora a igreja deve pregar o perdão e não punir, e não pregar o ódio, e não esperar que essa pessoa morra. Pelo contrário, esperar que esse cara nasça de novo e se torne uma poderosa testemunha nas mãos de Jesus. Eu creio que isso pode acontecer. Tem alguém mais que crê comigo? Não, tem alguém mais que crê comigo ou não? Amém. Eu estou sentindo que vocês estão meio frustrados, que eu acho que vocês queriam que eu falasse que eu queria que o cara morresse também. Mas desculpa, eu não vou falar isso, beleza? Esse foi o nosso comentário da semana. Espero que você tenha gostado. Tamo junto.